Olá a todos, problema 156, capítulo 16 do Hibbler. Um brinquedo em um parque de diversões consiste de um braço em rotação AB, tendo uma velocidade angular constante de 2 radianos por segundo, então o braço aqui do brinquedo de 3 metros, em torno do ponto A, e um carrinho montado na extremidade do braço, que tem uma velocidade angular constante de 0,5 radianos por segundo, medida em relação ao braço, horário aqui, conforme mostra a figura. No instante mostrado, determine a velocidade e a aceleração do aluno da FEAGRE. Então temos um aluno da FEAGRE sentado aqui no ponto C, e é pedido a velocidade e a aceleração deste aluno. Então uma abordagem típica e vetorial deve ser utilizada uma vez que eu tenho duas velocidades angulares aqui, né? Aqui realmente não tem como fugir. E mais do que isso, temos que estabelecer um eixo aqui, um novo sistema de coordenadas aqui no ponto B, que estará rotacionando junto com esse disco. Então, para isso, vamos colocar aqui a equação da velocidade relativa. Então, vamos achar a velocidade do ponto B. Uma vez tendo a velocidade do ponto B, eu fixo um novo eixo aqui e acho a velocidade do ponto C em relação ao ponto B. Maravilha? Então vamos ver, a velocidade de A com relação a B é igual a ômega B vetorial RAB. E a equação relativa da aceleração também já foi passada. Então maravilha, só que aqui, aquilo que eu comentei, né, o que nos interessa aqui é a velocidade de B, né, não a velocidade de a velocidade de A é parada, é zero aqui. Então eu tenho que escrever a velocidade de B com relação a A. Tenho que inverter aqui, aquilo que eu comentei. Cuidado com essas letras, né? Aqui a primeira é a velocidade do que eu quero. Daria certo de fazer dessa forma? Daria também, não tem problema não. Só fica na ordem inversa. Daria certo fazer a velocidade de A querendo descobrir a velocidade de B, que é o caso aqui. Mas eu posso inverter também. Tomar cuidado que, como é vetorial, a velocidade, o vetor posição que chega em B, tendo saído de A, tanto para x quanto para y é positivo, porque ele chega em B tendo saído de A. Se eu escrever da maneira como está aqui, o vetor posição chega em A tendo saído de B, daí vai ser negativo, tanto x quanto y. Então, tomar cuidado com isso, eu posso escrever de qualquer maneira. Velocidade de B, então a velocidade do ponto A está fixo, né? 0, mais 2k, então aqui é a velocidade anti-horário, positivo na direção K2, vetorial, vetor posição que eu acabei de determinar aqui. Diretamente eu tenho que a velocidade do ponto B, menos 3i, mais 5,196j metros por segundo. Para aceleração, é sempre prático eu já calcular esse vetor posição aqui, né? Porque ele vai ser utilizado várias vezes, né? Ele é utilizado uma vez aqui para a velocidade relativa e duas vezes na aceleração. Então calculo ele com calma logo no começo do problema, senão eu ganho um tempinho depois. Para aceleração relativa, a aceleração de A é zero, a aceleração angular de A é zero, porque ele fala lá uma velocidade angular constante. Por ter falado que a velocidade angular é constante, o alfa AB aqui é zero. Então só me resta ômega A ao quadrado, ômega AB foi dado, que é 2 ao quadrado, e o vetor posição que eu acabei de determinar. Aceleração do ponto B, direto aqui, menos 10,392i mais 6j metros por segundo ao quadrado. Então, a aceleração e a velocidade do ponto B. Porém, o que ele pede é a velocidade e aceleração do aluno da FEAGRE, que está aqui em C. Então, agora eu tenho que fazer de novo de B para C. O perigo, né, de fazer de B para C é que o ponto B tem uma velocidade angular. Então, agora eu tenho que utilizar aquela outra fórmula, quando eu vou fixar um eixo aqui no disco que tem a rotação do disco. E daí a velocidade angular agora passa a ter aquela outra componente
No lugar do ômega eu tenho o ômega maiúsculo aqui e tenho a variação também do ômega maiúsculo como sendo a aceleração angular do sistema. A fórmula para aceleração ela ganha duas componentes a mais, tem o Coriolis aqui e mais a aceleração, relativa entre os dois pontos, que aqui vai ser zero, né? Porque de B para C eu não tenho deslocamento, né? O carrinho aqui eu considero como sendo rígido, né? Então eu tenho velocidade angular, mas do ponto B para o ponto C eu considero que essa distância não é alterada. Agora tomar cuidado porque para esse novo sistema de coordenadas ele tem uma velocidade angular que é de 2 no sentido anti-horário, positivo em K, menos 0,5, que aqui é no sentido horário, negativo em K. Muito cuidado com isso aqui, viu? Essa fórmula simplificada de ir somando velocidades angulares, eu só posso fazer porque as duas estão no mesmo plano. Se eu tivesse essas velocidades angulares em planos diferentes, aqui as duas estão na direção K, né? Uma entrando aqui na folha, né? Vamos dizer que é uma folha, e outra, uma saindo da folha e a outra entrando na folha, todas na direção K. Se eu tivesse alguma velocidade angular em alguma outra direção, eu não poderia fazer esse somatório vetorial aqui. Eu teria inúmeras alterações dessa fórmula aqui para esse cálculo. Mas, como tudo está sendo no plano aqui que estamos fazendo, basta eu somar vetorialmente. Então, se é 2 positivo aqui, aqui negativo, então ok, eu posso considerar que a velocidade angular do meu novo sistema de coordenadas fixados no ponto B é 1,5 na direção K, direção Z. Então agora sim eu posso escrever que a velocidade do ponto C é igual à velocidade do ponto B, que eu já determinei aqui em cima, mais a velocidade angular agora do meu sistema de coordenadas, que está fixo no carrinho, vetorial, o vetor que chega em C, tendo saído de B, vai ter uma componente ali só em Y, né, menos 0,6, mais a velocidade relativa entre B e C, vai ser zero, né? Então a velocidade relativa a zero, a velocidade, o vetor posição menos 0,6, velocidade angular 1,5 e o vetor B que eu já tinha determinado. Então sai direto aqui, né? A velocidade de C, ela vai ter duas componentes para esse instante mostrado, menos 2,1 na direção X, mais 5,196 na direção Y, metros por segundo ao quadrado. Fórmula da aceleração agora, uma fórmula mais extensa, tenho que tomar cuidado, porém eu vou ter vários valores como sendo zero aqui, né? O vetor, tudo vetorial aqui, né? Percebam tudo em negrito. O vetor aceleração do ponto B eu já tenho, determinado aqui. A aceleração angular do meu sistema é zero, porque tanto a velocidade do braço é constante, quanto a velocidade do carrinho angular também é constante. Então, por isso, a minha aceleração angular aqui vai ser zero. Aqui, a velocidade angular eu tenho, né, 1,5 na direção K. A velocidade relativa de B, né, em relação a C é zero. E a aceleração também. Esse carrinho não se deforma. O aluno da FEAGRE está quietinho ali sentado, então é zero aqui. Então, 0, 0, 0 aqui também. Temos que a nossa fórmula final, a nossa equação final vai ter apenas esse produto vetorial aqui para ser resolvido e somando com essas duas componentes x e y aqui. De forma que a nossa aceleração do aluno da FEAGRE é dada por menos 10,392 em x, menos 4,65 na direção y. Então perceba que tem um somatório de componentes grande aqui, né? Apesar de ele estar exatamente nesse ponto aqui, para esse instante mostrado, né? Exatamente embaixo de B,
Tenho componentes em x e y aqui, tudo negativo, bastante interessante. Maravilha, pessoal. Qualquer dúvida, por favor, podem mandar lá no Moodle, a gente faz uma discussão sobre esse problema. Até mais, grande abraço.